fui buscar no Senhor o porquê desta epístola. O porquê que Paulo trouxe esta palavra ao Coríntios, a cidade de Corinto. Por quê? E eu quero ler aqui o que eu encontrei, amados. Foi uma pesquisa que eu fiz. A primeira epístola aos Coríntios não é apenas uma carta na qual o apóstolo Paulo ministra conselhos e instrução sobre assuntos de importância da fé e do comportamento cristão. Também para luz reveladora sobre determinados problemas com os quais se defronta uma jovem igreja, não muito depois de sua inauguração, na metade do primeiro século de nossa era. O apóstolo Paulo havia levado a mensagem de Cristo à cidade de Coríntio quando realizou sua segunda viagem missionária. Está em Atos 18, do versículo 1 a 11. Esta cidade constituía um tremendo desafio ao evangelho, já por tratar-se de um grande centro cosmopolita de comércio do mundo antigo. Já por ser reconhecido centro de libertinagem e desregramentos, se a mensagem da cruz tinha poder para transformar a vida de homens e mulheres de tal ambiente, então essa mensagem era realmente poderosa. E foi precisamente isso que ocorreu. Além dos mais membros dessa jovem igreja desfrutavam de uma variedade de dons espirituais. E esse fato constituía a confirmação tanto para eles como para o mundo, de que Deus se achava presente, manifestando-se poderosamente em seu meio. Todavia, não transcorreu muito tempo sem que surgisse entre os crentes graves erros de doutrina e de conduta. Tais erros ameaçavam a vida mesmo daquela coletividade cristã. A primeira carta aos Coríntios destina-se à correção destes erros. A carta consiste na resposta de Paulo a 10 problemas separados. Primeiro, um espírito partidário. Segundo, incesto. Terceiro, processos. Quarto, fornicação. 5, casamento e divórcio. 6, injeção de alimentos oferecidos a ídolos. 7, uso de véu. 8, a ceia do Senhor. 9, dons espirituais. 10, e a ressurreição do corpo. Lendo 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, nós vamos ver 12 vezes aparecerem a palavra corpo. Ao comparar a igreja com o corpo humano, Paulo mostra como a grande diversidade de dons garante a unidade na igreja. Amados, nós vamos ver, através desta carta, que havia muitos erros naquela igreja. Amados, havia erros assim terríveis. Paulo, a primeira vez que ele foi nessa cidade de Coríntio, ele ficou 12 meses lá, ensinando a igreja, doutrinando a igreja. Mas quando ele saiu dali e foi para Éfeso, entrou algumas pessoas ali, trazendo outras doutrinas àquela igreja. E a família de Cloe chegou para o apóstolo e disse: olha, apóstolo Paulo, está acontecendo tantas coisas nessa igreja. E ele veio e realmente ele viu que realmente acontecia coisas ali. Havia o quê? Divisões. Muitos diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Havia um partidarismo. E Paulo chegou e disse para eles: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Cristo é tudo em todos. E ali eles tinham dons. Nós lemos, amados, se você ler do 12 até o 14, você vai ver que eles tinham dons.
Deus separou aquela igreja e dotou elas de dons. Mas havia o quê? Oh, aleluias! Eles eram carnais. Eles não eram espirituais. Porque Paulo falou que eu não posso falar com vocês como há espirituais, mas como há carnais. Há entre vós divisões. E eu não aceito isso. Vocês têm que amadurecer, têm que crescer. E aí Paulo falava, olha, vocês têm dons. Que você lê o capítulo 12, Paulo ele discorre ali do nosso corpo humano. A unidade do corpo. Ali nós, amados, você nunca viu um braço sozinho andando na rua? Se acontecer isso, muita gente sai correndo. E você nunca viu um olho também andando sozinho na rua? Você nunca viu uma perna andando sozinho na rua, nem uma orelha, nem um nariz andando sozinho na rua. Precisa do corpo para que possa andar. Oh, aleluias! E Paulo está dizendo aqui, oh, aleluia, a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, oh, aleluias. Eu não posso dizer, eu não preciso da Marisa, porque eu não canto no louvor, não, amados. Eu preciso dela sim, porque ela faz parte do corpo de Cristo. E ela é minha irmã em Cristo, oh, aleluia. E servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E um precisa do outro, oh, aleluia. Era isso que Paulo estava dizendo nesta carta, no capítulo 12. Vocês têm dons. Mas são meninos, são crianças. Vocês levam a juízo lá fora. Quando há uma contenda entre vocês, vocês não se resolvem entre vocês. Vocês levam lá fora, para que alguém lá do mundo venha tratar do assunto. Será que não tem ninguém que tem capacidade para tratar do assunto entre vocês? Precisa ir buscar lá fora. Amados, pensa bem, Paulo. Imagine que ele ficou 18 meses. Levantou a igreja em Coríntio. Deixou alguém cuidando da igreja. Mas dentro da igreja infiltrou outros líderes com outra doutrina, com outro pensamento. E Paulo teve que voltar para corrigir esses erros. Havia incesto na igreja. Havia, sim, um homem que saía, que dormia com a sua madrasta. E Paulo falou, olha, isso eu não aceito, porque vocês não expulsaram esse homem impuro, esse imoral, do meio da congregação do justo. Vocês aceitam isso? Havia fornicação. E nós vemos nessa cidade de Coríntio, ela era uma cidade portinária, uma cidade rica, uma cidade assim grande, abundante. E todos os comerciantes que iam para outra cidade passavam ali, nesse porto, e paravam ali. E eles tinham o quê? Um templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Tinha mais de 1000 prostitutas ali. Eram prostitutas cultuais, porque elas entravam dentro desse santuário, dessa deusa pagã, para cometer absurdos de imoralidade sexual com esses homens que iam comerciantes. E isso estava se infiltrando dentro da igreja. E Paulo, no capítulo 6, você vai ver que Paulo fala, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós não devemos fazer unidade com prostituição, com adultério, não, porque o nosso corpo é um corpo santo, ou transformado pelo poder da palavra de Deus. E se você sai com uma prostituta, Paulo dizia, você faz uma com ela num corpo. Paulo teve que trazer essa doutrina. E eles diziam o quê? O meu corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero. Mesmo sendo crentes. Eles pensavam dessa maneira. O corpo é meu. Então eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho dons. Amados, toma cuidado com isso. De bater no peito e
e se achar melhor que os outros. Porque tem dons, porque Deus te usa, porque Deus te mostra as coisas. Amados, a palavra de Deus fala que o dom é sem arrependimento. Para que nós possamos herdar a vida eterna, tem que haver em nós arrependimento. Tem que haver em nós santidade, integridade, porque senão nós não vamos entrar no reino de Deus. Oh, aleluias. E Paulo, ele traz ali, então na ceia também. Ali também nós vamos ver no capítulo 7, amados. Pega um papel para mim, por favor. No capítulo 7, Paulo, ele fala também, discorre sobre o casamento. Muitos ali diziam, será que eu preciso casar? Será que eu preciso continuar casado com essa mulher descrente ou com esse homem descrente? Mas Paulo, ele traz ali, amados, ensinamentos maravilhosos. Ele disse, olha, se você é casado com uma mulher descrente, Deus abençoe, querida, e ela quer continuar casada com você, deixe. Mas se ela quiser ir embora, deixe também. E se você casar com um homem descrente, ele quiser continuar casado com você, aceite. Mas se ele quiser ir embora, também aceite. Se você quiser ficar solteiro, fique. Se você quiser casar, case. Mas faça tudo para a glória de Deus. Se você consegue ficar solteiro, fique. Mas melhor casar-se do que se abrasar. Ficar com um e com o outro. Eu sou solteiro, mas eu saio com um, saio com outro, beijo outro, durmo com um, durmo com outro. Mas eu não quero casar, eu quero continuar fazendo a obra de Deus. Então Paulo falou, olha, não é bem assim. Não é dessa maneira. Mas você tem que se preocupar, os solteiros, com a casa de Deus, com a obra de Deus, e ter uma vida consagrada na presença de Deus. É isso que Paulo, ele nos ensina nessa primeira epístola ao Coríntios. Leia na sua casa essa epístola. Estude esta palavra de Deus. E no capítulo 8, 9, ele vai falando sobre também comida consagradas, porque muitos também comiam consagradas a ídolos. Amados, eles viviam numa cidade pagã, numa cidade idólatra, numa cidade que tinha sacrifícios a ídolos, uma cidade, amado, assim corrupta mesmo. Mas Paulo chegou ali com a sua doutrina, com o seu ensinamento, dentro da palavra de Deus, e ele fala, olha, nós não temos este costume de comer comidas consagradas a ídolos. Se você for chamado para comer na casa de alguém, não pergunte nada, para que a sua consciência, ela não venha ficar perturbada. Mas se a pessoa disser, olha, esse alimento foi consagrado a um ídolo, não coma. Para que a sua consciência não venha ficar perturbada. Então, amados, a palavra de Deus, ela traz muitos ensinos para nós, a igreja do Senhor. Mas aqui eu vou entrar no versículo, capítulo 12, que diz assim, que Paulo, ele fala, discorre ali, né? Cada dom, cada pessoa, cada um sendo unidos, um aos outros, precisando de um do outro. Os dons espirituais, eles são não para que nós venhamos se engrandecer, nem se orgulhar, nem se achar melhor que ninguém, não, amados. Os dons, eles são para edificação do corpo de Cristo. Os dons é para isso. Para que haja uma junção na igreja. Para que haja edificação na igreja. Para que vidas venham ser curadas, libertadas, restauradas e edificadas pelo poder do Espírito de Deus. E Deus também, Ele não obriga ninguém a querer um dom. Nós temos que almejar, temos que desejar ter dons do Espírito de Deus. Porque o dom, amados, vem do Espírito de Deus. Porque nós lemos aqui
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. Nós temos que o quê? Tem um dom, eu vou trabalhar junto com o meu irmão através desse dom. Através do dom que ele tem, nós vamos trabalhar unidos. Nós vamos trabalhar juntos. Eu me lembro uma vez que eu fui para o Guarujá. E chegando ali, eu fui congregar, né? Eu estava ali, daí eu fui naquela noite, eu fui congregar junto com uma irmã, né? A Marisa, lá numa outra igreja, lá no Guarujá. E chegando ali no final, o esposo dela, como pastor, ele pediu para que eu e ela orasse pelas pessoas que estavam ali. E a gente levantou e a gente começou a orar. Amados, eu orava e ela também orava junto com a mesma pessoa. Mas era assim, uma unida à outra. O que eu não conseguia perceber no meu espírito, ela percebia. Foi algo tão lindo, porque nós estávamos o quê? Unidas. Ela não bateu no peito e disse, eu vou orar sozinho, não. Nem eu bati no peito e disse, não quero orar com você. Eu quero orar sozinha, porque eu tenho o dom. Não. Nós duas juntos, pegava uma mesma pessoa e orava. E aquilo que Deus revelava a ela, eu concordava. E aquilo que Deus revelava a mim, ela concordava. E Deus fez obras maravilhosas ali. É isso que Paulo está dizendo. Unidade no corpo de Cristo. Mas para que isso possa acontecer, temos que estar ligados. Uma mesma fiação. Tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito, no mesmo espírito, que é ver a igreja crescer. E vidas sendo libertadas, restauradas e edificadas na presença de Deus. Não temos que bater no peito e dizer, não, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou evangelista. Não, amados, eu sou presbítero. E bate no peito, e vai batendo no peito, e vai dizendo, não é isso que Deus deu os dons para a igreja. Não foi para isso. Temos que trabalhar unidos. Falar em línguas. Não, eu falo mais língua que a irmã Cândida. Então sou melhor que ela. Não, amados. Eu tenho variedade de línguas. Eu sei interpretar o dom de línguas. Eu curo, eu faço milagres. Não, e vou batendo no peito e dizendo que eu sou. Não, amados. Deus não deu dons para isso. Para que haja essa divisão e essa competição no corpo de Cristo. Isso está amarrado, está excluído, está cancelado da vida da igreja, porque isso não traz crescimento, isso traz divisão e contenda no meio do corpo da igreja, e não é isso que Deus quer. Oh, aleluia! Deus quer um povo unido, no mesmo espírito, no mesmo propósito, para que Ele possa agir no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar os dons. Buscar em oração. Buscar em meditação na palavra dEle. Buscar, amado, em conhecer os dons. Porque eu creio que cada um que aqui está tem um dom. Tem um dom. Muitas das vezes você olha e fala, eu queria pregar. Mas você tem que ver se você foi chamado para pregar a palavra de Deus ou não. Às vezes Deus quer você fazendo uma outra coisa. Mas você diz, mas eu quero pregar. Mas você quer pregar, mas você não lê a Bíblia, você não estuda a palavra de Deus, você não ora, você não tem tempo de comunhão com o Espírito de Deus. Como você vai ministrar a palavra de Deus se você não tem contato, aleluia, nem intimidade com o Espírito de Deus e não com a palavra do Senhor, aleluias. Você diz, eu quero
orar, eu quero ser intercessora, eu quero, porque você acha bonito ver as irmãs com a mão levantada e orando, mas você não tira nem 15 minutos de oração diante de Deus, você não procura aprender, conhecer o que é uma intercessão, o que é uma oração, você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, e você quer levantar para interceder, oh, aleluias! Como você vai interceder? Dessa maneira, não, amados. Você vai entrar numa guerra, oh, aleluias! E você vai sair como um soldado ferido. Tem que ter intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Quer ser intercessor, busca conhecer o que é uma intercessão. O que é ser um intercessor? Vai buscando conhecimento, vai aprendendo. E você vai vendo se realmente você tem um chamado para interceder. Oh, aleluias! Mesma coisa é cantar, amados. Eu acho lindo quando eu vejo a Marisa, quando eu vejo a Nani, as irmãs do louvor louvando a Deus. Eu acho lindo, amados. Eu fico assim, namorando. Eu falo, meu Deus, eu gosto de cantar. Eu canto na minha casa, porque aqui eu não pago esse mico, não. Porque não, minha voz não é tão assim para cantar, não. Então, amados, mas eu amo. Já fiz parte do louvor. Já fiz. Fiz parte do coral, já fiz. Fiz parte do grupo de jovens, já fiz. Mas esse não é o meu chamado. Não é, amados? Mas quando Deus me chamou para interceder, eu já era intercessora há muitos anos, só que eu não sabia. Mesma coisa para ministrar a palavra dele. Eu já tinha amor pela palavra. Participava, amados, de escola dominical na igreja. Fiz teologia. Comecei a buscar conhecimento e sabedoria. Comprei dicionários bíblicos e Bíblia de estudo. E fui estudando a palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos ministrar a palavra. Mas nós não lemos a palavra de Deus. Não fazemos um plano de leitura anual da palavra de Deus. Nem isso nós fazemos. Não tiramos nem 15 minutos por dia. Oh, aleluias! Para ministrar, para entrar, para conhecer a palavra de Deus. E queremos ministrar a palavra. Como? Eu quero cantar, mas eu não vou aprender, eu não entro numa aula de canto. Eu não procuro aprender como usar o diafragma, como usar minhas cordas vocais. Eu não aprendo, eu não entro, mas eu quero cantar. Tem pessoas que é abençoados, né, irmão? Que Deus chama e já unge a voz e a pessoa não faz nem aula de canto. E tem uma voz maravilhosa. Tem uma sobrinha que é assim. Mas tem pessoas... Eu fiz aula de canto também, mas eu não canto nada. Não é o meu chamado. Então, cada um no seu lugar. Por isso que Paulo ele fala: são todos apóstolos? São todos pastores? São todos mestres? Falam todos línguas? Interpretam todos? Falam todos variedades de línguas? Todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de fazer maravilhas? Não, amados. Deus, ele tem designado dons para a tua igreja. Mas nós temos que conhecer e saber qual é o dom. Qual é o meu dom? Aquilo que eu gosto de fazer, mas que queima dentro do meu coração. Eu quero buscar aprender. Eu quero buscar conhecer. Eu quero estar mais perto do meu Deus. Eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu quero receber do alto a unção de capacitação pelo Espírito de Deus. É isso, amados. Muitas vezes não fazemos isso. Não buscamos conhecer. Por isso que o Paulo ele fala que nós também não devemos desprezar o nosso irmão. Porque eu sou um apóstolo
Mas a minha irmã, ela só fala em línguas. Não, não posso desprezar. Porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Eu não posso dizer, eu não canto no louvor, então não faço parte do corpo de Cristo, não. Eu não ministro a palavra, então também não faço parte do corpo, não. Eu não faço parte na dança. Amo dançar, amados, meu Deus, amo. Quando eu vejo as meninas aqui dançando, tenho vontade de sair do meu lugar e vir dançar com elas. Eu já fiz isso várias vezes. Agora eu parei, mas já fiz várias vezes. Já dancei dança de guerra, porque o Espírito Santo de Deus me levou a isso. Mas não é o meu chamado também. Mas às vezes você fala, eu queria entrar no ministério de dança, mas você também não faz nada para aprender. Você não chega na líder, você não fala, eu queria fazer parte. Ela fala, quer fazer parte? Então vem para os ensaios. Mas você fala, ensaio? Que dia que é? Ih, não dá. Não tem como. Amados, para que nós possamos fazer a obra de Deus, há um preço a pagar. Tem que haver renúncia. E como tem, amados? Como tem que haver renúncia? Quantas vezes a gente eu falo isso por mim, amados. Às vezes, quantas vezes eu estou com belo sono nas madrugadas, eu ouço alguém me chamar. Eu acordo assim, fico procurando quem é, eu moro sozinha. Daí eu fico assim, quem está me chamando lá fora? Mas eu vejo que não é ninguém. É o Espírito Santo de Deus me chamando para orar. Quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa e meu coração começa a arder, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e orar. Não sei o que eu vou orar. Não sei por que nem para que eu vou orar. Eu só sei que eu tenho que orar. E conforme eu vou orando, Deus vai trazendo no meu espírito o que é que eu tenho que orar e para quem eu tenho que orar. Amados, ser intercessor, eu sempre falo para quem trabalha comigo na intercessão, ser intercessor. Amados, você já não é mais. Não, minha vida muda mesmo. A preguiça tem que jogar de lado. O comodismo, a indiferença, tem que deixar de lado. Tem que se levantar como um verdadeiro guerreiro de oração, guerreiro na presença de Deus. E eu creio, amados, que é para qualquer ministério que Deus ele levanta, nós temos que deixar tudo isso, a indiferença, o comodismo, a preguiça de lado. E temos que regaçar as mangas e falar, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. É isso. É isso, amados. Eu vejo a Isley, ela cuida dos colaboradores, da limpeza da igreja. Ontem nós saímos, ela estava cansada, mas hoje de manhã, ontem de manhã, antes de sair, ela estava aqui limpando a igreja. Ela é a pastora Lau. Limpando a igreja para quê? Para deixar bonitinho, assim, limpinho para vocês. Para nós. Isso, amados, é amor na obra. Hoje de manhã as meninas, pastor não está aqui, mas as meninas do louvor estavam aqui de manhã com os meninos, ensaiando. Isso é compromisso. Isso é aliança. Isso é amor com a obra de Deus. Por isso que Paulo, ele fala, são todos? São todos? Não, amados. Deus, ele escolhe, ele nomeia cada um para fazer a obra de Deus. Porque os dons espirituais não é qualquer coisa. Não é, amados? São dons espirituais que Deus dá a quem busca, a quem quer, a quem almeja os dons do Espírito de Deus. Almeja? Você quer os dons? Você almeja os dons de Deus?
toma uma posição diante do Senhor. Se levanta na presença de Deus realmente. Dê a sua cara para bater realmente. E se coloque no altar de Deus como um sacrifício vivo diante do Senhor. Oh, aleluias. E começa a buscar a face do Senhor. Buscar a presença de Deus. Começa a buscar ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa trazer revelações dos céus para o seu espírito, tocando no seu coração. Oh, aleluias! Não é de qualquer maneira. Não é, amados? Paulo, eu creio que ele ali, ele entrou numa batalha com aquela igreja. Ele tinha deixado tudo certinho. Tudo certinho. Foi para Éfeso, mas depois teve que voltar novamente para instruir aquela igreja. E ele falou assim, olha, vocês se reúnem na ceia, um come demais e bebe demais, se embriaga. Tem uns que não comem nada, porque os comilão comeram tudo e os beberrão beberam tudo o vinho. Se embriagavam, comiam. Ele falava, vocês não têm casa para comer nem para beber? E ele falava assim, você acha que eu vou louvar vocês nessa atitude? Não, de maneira nenhuma. Porque vocês estão comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Oh, amados, que palavra dura esta de Paulo, que vinha do trono de Deus. Paulo, ele era um homem rígido, sim, com as coisas de Deus. E ele podia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Oh, aleluias. Porque ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O evangelho que eu trago não é de mente humana, não, mas vem do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Vem do altar do nosso Deus Pai. Oh, aleluia. Eu não aprendi com homem nenhum, não. Oh, aleluia. Eu aprendi do próprio Espírito de Deus, que me trouxe a revelação. Oh, aleluia. Então Paulo, ele podia levantar e dizer isso. Sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. E nós, amados, será que eu posso dizer isso? Será que nós podemos dizer isso? Ó, irmão, me imite, porque eu imito a Cristo. Será, amados? Nós vemos que naquela época, na igreja de Coríntio, tinha tanta discórdia, tanta dissensão, tanto partidarismo, tanta carnalidade, tanta imoralidade, tanta briga. Será que no nosso meio, no tempo que nós estamos vivendo, no meio da igreja, não tem isso também? Eles tinham o que? Os dons. Amados, olha, eles tinham os dons. Eles operavam no meio da igreja através dos dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Como pode isso? Hein, amados? Como pode? Uma pessoa que se diz ser cheia do Espírito de Deus, uma pessoa que se diz ter todos os dons espirituais, mas age como uma pessoa mundana, como uma pessoa carnal, achando que tudo nada a ver. Mas o Senhor trouxe para mim e para você uma palavra de correção, para que nós possamos parar e se analisar e ver o que nós estamos fazendo com os dons que Deus colocou nas nossas mãos, que Deus deu para nós. O que nós estamos fazendo com os dons? Dom de profecia, dom da variedade de línguas, dons de curar, dons de operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O que nós temos feito com esses dons? Dons de interpretação de línguas,
dom de pastorado, dom de profeta, dom de evangelista, oh, aleluias, dons de mestre da palavra de Deus, onde nós temos engavetado esses dons que Deus tem colocado nas nossas mãos, oh, aleluia, porque muitas vezes a igreja do Senhor, ela sofre, porque nós sentamos em cima dos nossos dons, e não queremos fazer nada, e cruzamos os braços, e falamos, ó, não estou nem aí, fui muito ferido, fui muito magoado, fui muito afrontado, estou desiludido, estou decepcionado, não quero mais saber de fazer nada. Eu estou de boa. E as vidas, oh, aleluias, e as vidas que estão ao nosso redor, oh, manabassuri me canta, labas, que estão precisando de uma oração nossa, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra nossa, oh, aleluia. O que nós temos fazendo com essas vidas que caminham ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, oh, aleluia. O que nós temos feito com os dons, oh, aleluia. Vidas estão perecendo dentro da casa do nosso Deus. E nós olhamos e dizemos, não estou nem aí. Não, amados. Não, queridos. Não, não, não. Se levanta deste lugar, oh, aleluias. E diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para edificar a tua igreja. Oh, aleluia. João 17, 23. Jesus, ele fala que ele e o Pai são um. E que nós também temos que ser um. Para que todos saibam que Deus enviasse a Jesus. Salmo 133 falou que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso que Deus está falando, viver em união é essa. Trabalhar juntos, trabalhar unidos, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. É isso que a igreja de Deus está precisando. Que nós estejamos no mesmo espírito, um com o outro, no mesmo propósito, um com o outro. E ver a igreja de Deus sendo edificada pelo poder do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E no final, Paulo ele falou que, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No capítulo 13, você vai ver que ele vai discorrer o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse todos os meus bens ao necessitado e não tivesse amor, nada disso seria. O amor, tudo sofre, tudo espera. O amor é paciente, não se ensoberbece, não é arrogante. Oh, aleluias. Não se porta com indecência. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Então, amados, sou manabassúrias. Oh, necalabassuri me cantas. Ah, nós temos que buscar sim os dons. Mas primeiro nós temos que buscar o amor de Deus, que vem encher o nosso coração. Oh, aleluias. O amor de Deus para trazer a unidade no corpo de Cristo. O amor de Deus para trazer a paciência, para quebrar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a soberba, toda a presunção, todo o ciúmes, toda a inveja, todo espírito de competição. Oh, aleluias! No amor não existe isso. Oh, aleluias!
em ver a Marisa cantando, a irmã Cândida abrindo o culto com toda a unção. Eu me alegro de ver as irmãs aqui dançando. Eu me alegro de ver os irmãos tocando. O amor traz isso, oh, aleluia. Eu procuro trabalhar junto com o meu irmão através do amor que queima dentro do meu coração. Oh, aleluia, é isso que Deus quer, amados. O amor faz eu olhar para o meu irmão e ver que ele está precisando de um abraço, de uma oração, de um aperto de mão, de uma palavra. O amor, amado, oh, aleluia, une cada um de nós, oh, aleluias. E o amor, ele abre a nossa visão. O amor, ele destrava tudo aquilo que está travado nas nossas vidas, querendo nos impedir de crescer e amadurecer no Espírito de Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluia, aleluias. Oh, amados, que não venhamos caminhar nesse caminho da discórdia, não. Da inimizade, não, amados. Da falta de perdão, não. Porque o amor também nos leva a perdoar o nosso irmão. Leva, amados. É fácil perdoar, não. Quem nos feriu, quem nos magoou, não, amados. Tem hora que a gente não quer nem ouvir o nome. Ó, nem passa perto de mim que eu não quero te ver. Mas quando nós temos o amor, nós perdoamos, abraçamos, apertamos a mão e dizemos, olha, você é o meu irmão, você é a minha irmã em Cristo. O amor faz isso. Mas para que isso venha fruir dentro de nós, venha queimar dentro do nosso coração, nós temos que ter uma ligação com o nosso Pai eternal. Porque através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que Ele vai gerar dentro de nós este amor. Não é de qualquer maneira, não é assim, pronto, aceitei Jesus, já estou saindo perdoando todo mundo, não, amados. É um processo. É através do amor de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? E que nós possamos buscar do Senhor os dons espirituais. Eu quero ler aqui, fazendo uma conclusão que diz assim: parece que muitos deles pensavam que os dons eram para ser empregados como desejavam. Outros exaltavam um dos dons como se fosse mais importante do que os outros. Ainda outros deixaram de receber a necessidade e a interdependência de todos os dons. Outros estavam na direção oposta e consideravam desnecessários certos dons. Mas tem muito isso mesmo. As pessoas almejam somente os dons que vai aparecer mais, não é? Não, eu quero ser profeta, que vai aparecer. Eu quero ser um pastor, porque vai aparecer. Eu quero ser um apóstolo, porque vai aparecer. Eu quero ser um mestre, porque vai aparecer. Mas ninguém quer um dom de socorro, de misericórdia. Ninguém, amados. De administração, não. Esses dons não aparecem. Esses dons, muitas vezes, é feito no anonimato. Ninguém quer interceder, porque a intercessão também não aparece, é no anonimato. Oh, aleluias. Mas querem os dons, são por isso que Paulo fala. Outros estavam na direção oposta e consideravam desnecessários certos dons. Falar várias línguas, interpretação de línguas, não precisa. Oh, amados, se coloquem em pé diante do Senhor.